Olá pessoal, tudo bem? Como tem passado? Vamos falar hoje sobre um conceito que, em algumas análises e algumas interpretações, e algumas apostilas, alguns livros que você possa observar, o termo probabilidade está mais associado com a ideia do conceito matemático. Porém, muitos desses exercícios estão associados com a interpretação das informações. Então, a interpretação associada com o aspecto matemático, nós podemos agregar o termo probabilidade a ser estudado dentro dos conceitos de raciocínio lógico. Por isso é fundamental que você entenda os conceitos básicos, de que forma ele é trabalhado, de que forma ele é considerado e dentro dos exercícios ele pode ser cobrado. Tudo bem? Vamos então começar com as ideias básicas, avançando para a parte de união e intersecção de probabilidades e depois finalizando com a parte de exercícios. Tudo bem? Então vamos definir o que é essa probabilidade e esses casos particulares. Veja só. A teoria das probabilidades, ou teoria da probabilidade, é a parte da matemática que tem por finalidade quantificar um determinado acontecimento. Nós estamos acostumados nessa parte, nessa probabilidade, nós estamos acostumados a dar a ele um caráter de porcentagem. Por exemplo, a probabilidade de tal evento acontecer é de 50%. Isso está errado? Tecnicamente, não. Você ainda está quantizando a possibilidade de acontecimento do evento. Mas, quando você fala da probabilidade e une ao termo porcentagem, você está, ao mesmo tempo, associando, querendo ou não, dois princípios matemáticos. Então, quando você está probabilizando uma informação, você está quantizando a capacidade de ocorrer tal acontecimento. É fundamental que você veja quais as condições em que essas probabilidades ou esses acontecimentos eles podem ocorrer, pois podem interferir dentro das análises das informações de uma forma ou de outra. Alguns conceitos devem ser melhor definidos para facilitar a nossa compreensão. Então, a ideia de experimento aleatório, universo ou espaço amostral e eventos. Esses são elementos que nós devemos perceber e utilizar continuamente na interpretação da probabilidade. Eu preciso compreender como cada um desses termos estará sendo cobrado da gente nos exercícios, ou como eles podem ser representados. Vamos então observar cada um desses conceitos. Experimentos aleatórios. São experimentos que, embora realizados em condições idênticas, podem apresentar resultados diferentes. Eu não consigo entender isso, professor, parece meio confuso para mim. Veja só, se você pegar um dado e jogá-lo, você tem possibilidade de cair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Se ele não for um dado viciado. O que é um dado viciado? É um dado cujas formas e desenvolvimento do mesmo dão condições para sempre cair uma mesma numeração. Então, em um dado não viciado ou um dado regular, podemos assim dizer, a probabilidade de cair todos os números é a mesma. Por isso, nós chamamos de experimentos aleatórios. Nós vamos ter, dentro desse lançamento, vários valores sendo determinados ao acaso. Existe a determinação desses valores do ponto de vista dos acasos. Você não tem uma compreensão, você não tem uma evolução a mais da representação dos mesmos. Então, se você joga o dado, você tem aleatoriamente as possibilidades de cair vários dos valores de 1 a 6. Quando se joga um dado, existem somente as possibilidades de cair uma das suas faces. Por isso que é uma característica de acaso. Por isso chama-se o jogo de dados, principalmente dos cassinos assim analisados, como jogos de azar ou simplesmente jogos do acaso, porque a representação dos valores depende muito do espaço e da associação dos valores apresentados no dado.
O espaço amostral, também conhecido como universo, representa, pela letra U, maiúscula, é o conjunto formado por todos os resultados possíveis para um experimento. Basicamente, representa a soma ou a união de todas as possibilidades que podem cair dentro desses experimentos aleatórios. Exemplos. Se eu lançar o dado, o espaço ou o conjunto universal vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse é o universo do dado. Se eu jogar uma moeda, dentro do lançamento da moeda nós temos cara ou coroa. Esse é o universo da moeda. Em uma urna existem 3 bolas vermelhas, 5 bolas brancas e 2 azuis. Veja, eu coloco a mão na urna e tiro aleatoriamente, é um acaso. Então as possibilidades são 3 bolas vermelhas, vou colocar aqui vermelha, vermelha, vermelha. 5 bolas brancas e 2 azuis. Então vou as 2 azuis primeiro. E depois 5 bolas brancas. E esse seria o espaço amostral do conjunto de bolas dentro da caixa. Então você observa que o espaço amostral, o universo de possibilidades, vai sempre representar todos os elementos que estão sendo analisados, todos os elementos possíveis para identificação ou retirada dentro da probabilidade de eventos associados. Agora, o que vai ser esse evento? O que vem a ser esse conceito de evento que nós estamos aqui analisando, interpretando e considerando? O que vem a ser esse evento? Um acontecimento cuja chance de ocorrência desejamos quantificar. Basicamente, seria assim. Se você joga o dado de 1 e tem as possibilidades de 1 a 6, qual seria a chance de ocorrer o evento número 2? Ou seja, qual seria a porcentagem, a probabilidade de, dentro das 6 possibilidades, cair exatamente o número 2? Então, para representar um evento, nós utilizamos essa sigla, onde o A representa o evento a ser considerado. Representa o nosso evento. Vamos aqui ver algumas situações práticas disso. Ó. Exemplo, probabilidade de cair o número par no lançamento de um dado. A representa o nosso evento. Então vamos colocar aqui, ó. A, os eventos que podem acontecer. Dentro do dado nós temos o 2, o 4 e o 6 como elementos pares. Então a probabilidade, o evento que vai estar associado a isso é 2, 4 e 6. Aí a probabilidade seria a probabilidade do evento A acontecer. A probabilidade do evento A acontecer será probabilidade de A igual N, que é a nossa representação do evento, pelo nosso espaço universal. Então, olha só, são aqui 3 casos possíveis. Então, nós temos a probabilidade do evento A, 3, e nós temos 6 valores possíveis. Então, é 50%. Então, dentro da interpretação de ocorrer o evento A, nós teríamos 50% de chances. Em algumas vezes, em alguns momentos, a gente se dá ao trabalho e acaba até percebendo que a resolução do que está desenvolvendo, de como você está interpretando, não necessita de conceitos ou não precisa de uma teoria, de uma equação.
nós devemos tomar cuidado, porque não são todas as relações que você poderá resolver simplesmente por interpretação direta ou por um conceito rápido de lógico. Em algumas delas, você precisará conhecer a parte conceitual, conhecer as fórmulas para representar os valores. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, ok? Quando um evento não tem a chance de ocorrer, ou seja, quando não pode existir tal evento, não faz parte do espaço amostral, ele é classificado como evento impossível. Sua representação é NE. Então, evento impossível, ele não tem perspectiva de acontecer. Veja só aqui, ó, esse evento, como assim? Imagine que eu tenha o evento NA igual a 7 no lançamento de um dado. É possível, dentro do lançamento de um dado, tirar o valor 7? Não é possível. Então, esse seria um evento impossível. Esse é um evento impossível. Agora, se um evento, ele é obrigatoriamente, ele com certeza acontecerá, ele é considerado como evento certo. É quando nós temos a certeza de que tal evento irá ocorrer. Então, existe uma igualdade do espaço amostral com o espaço dos eventos considerados. Uma igualdade entre os elementos, do espaço amostral e do evento. Quando existe essa igualdade dos termos, é coincidente, então é um evento certo que vai ter obrigatoriamente uma intensidade de probabilidade, uma porcentagem de ocorrer de 100%, ao passo que o evento impossível terá uma probabilidade, uma porcentagem de ocorrer de 0%. Agora, além desses, nós temos o evento independente. Situações que buscam a relação de eventos. Podemos ter um evento independente nessas condições. Veja só aqui, ó, é uma relação de eventos, pois a ocorrência de um não interfere na probabilidade de ocorrência do outro. Basicamente, você teria uma situação em que, se você tira, por exemplo, um número par, isso não vai interferir depois se você jogar o dado novamente e acabar tirando um número ímpar. Um valor não interfere no outro. Uma probabilidade não interfere na outra análise ou no outro caso a ser estudado. Quando nós temos eventos complementares, situações em que há um conjunto de elementos do espaço B que não pertence ao subconjunto A. Basicamente, você estaria associando elementos de um conjunto distinto entre eles. Seria o que está separado, que não pertence aos dois conjuntos. Seria, então, a interpretação exclusiva de um caso comparativo com um subconjunto. Basicamente, poderíamos colocar aqui no diagrama o conjunto B e o conjunto A. A é subconjunto de B. Então, há elementos que estão em B, por exemplo, 2, que não necessariamente estarão em A. Então, a probabilidade de ocorrer os termos que estão em B, mais a probabilidade de ocorrer os termos que estão em A, são eventos complementares. Aqui no independente, por exemplo, você tem um diagrama A com um diagrama B. A probabilidade de ocorrer um não ocorre ou não interfere na probabilidade de ocorrer o outro problema. Então, quando você analisa os complementares e os independentes, você está analisando, primeiro, se um pode acontecer, o outro também pode. A soma das probabilidades de um evento com as probabilidades do segundo vão ser uma soma ou uma intensidade complementar dos eventos possíveis.
Veja aqui uma situação. Num lançamento de dados, qual o evento complementar do evento sair o número 2 ou sair o número 5? Acompanhe aqui comigo, então. Então, no nosso trecho complementar, nós devemos simplesmente ver a relação das uniões dos termos. Então, vamos colocar aqui, ó, N complementar, vou chamar de NC, é o evento de ocorrer A mais o evento ou a possibilidade de ocorrer B. Vamos chamar que o evento A representa os números 2 e 5. Ao passo que os elementos B, ou o evento B, representa o complemento, ou seja, todos os elementos que estão no dado que não estão em A, que é 1, 3, 4 e 6. Esse aqui é o evento, podemos chamar assim de evento 1, ou evento principal, e esse restante é o meu evento complementar. Então, os termos do elemento complementar são 1, 3, 4 e 6, visando sempre o quê? Completar a probabilidade dos elementos que estão no espaço amostral total. Se voltarmos aqui, vemos que o espaço universal continua sendo 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que foi simplesmente separado no espaço de eventos A e no espaço de eventos B. É fundamental que você veja exatamente como eles são cobrados e interpretar com cuidado cada um deles, ok? Vamos ver aqui, ó, como que essa probabilidade ela pode ser calculada, quais são as formas que nós temos para realizar esses cálculos. A fórmula geral, cálculo da probabilidade, número de eventos, está aqui embaixo, mas vou colocar bem do lado para facilitar. Número de eventos, ou seja, que é a quantidade de elementos que existe, número de elementos da possibilidade daquele evento, e o número total dos elementos do espaço amostral, ou seja, todas as possibilidades que você está considerando na interpretação desses problemas. O que eu desejo pelo total, a relação que eu desejo pela relação total, ok? Veja aqui um caso particular. Ao ser lançado um dado, calcule a probabilidade de ocorrência de sair o número 3. Então, você tem o número de elementos do evento. O evento que eu quero sair é 3. Então, o número de elementos, 1. O espaço universal são todos os elementos possíveis no dado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a probabilidade, o cálculo da probabilidade será probabilidade de NA por N universal. 1 por 6. 1/6. Se você vai querer transformar isso aqui em porcentagem, multiplica por 100 e chega no valor de porcentagem direto, que seria basicamente 16,6%. Então, você fez o cálculo da probabilidade de sair o número 3 na situação apresentada. Outro exemplo. Considere o lançamento agora de 2 dados e calcule a probabilidade ocorrente de sair uma soma das faces igual a 8. Então, vamos ver as combinações possíveis. Para dar 8, nós temos 2 mais 6, 3 mais 5, 4 mais 4, 6 mais 2 e 5 mais 3. Ah, mas 6 mais 2 e 2 mais 6 não é a mesma coisa? Lembrando que todos os dados têm a mesma face, então eu tenho essas possibilidades. Então eu tenho 5 números possíveis. Então meu NA é igual a 5. Porém, se eu juntar os 2 dados, eu tenho um total, pelo princípio fundamental da contagem,
eu terei um total de 6 vezes 6 combinações possíveis, que no caso seriam 36 combinações. Assim, o espaço universal são 36 elementos. O cálculo da probabilidade, NA, o número de eventos do elemento, universal. Probabilidade 5 por 36, vamos colocar já em porcentagem, multiplicar aqui por 100, cai numa porcentagem de 14%. Então, a probabilidade de sair uma soma 8 é de 14%. Você analisa a quantidade total de elementos, viu as somas referentes que podem dar a soma desejada e depois vê o número de combinações possíveis. Observe que aqui utilizamos o princípio fundamental da contagem, um dos conceitos básicos analisados em arranjos e permutações. Vamos a mais um. Uma urna possui 6 bolas azuis, 4 bolas vermelhas. Tirando-se uma com reposição, ou seja, você tira uma bola e coloca ela de novo. Calcule a probabilidade de sair uma bola vermelha. Então, o espaço universal será 6 bolas azuis mais 4 bolas vermelhas. Mais 4 bolas vermelhas. Então, o espaço universal tem ao todo 10 bolas. O espaço ou o evento considerado são bolas vermelhas. Então, eu tenho 4 bolas possíveis. Fazendo o cálculo da probabilidade, NA por NB, ou N universal, probabilidade será 4 por 10, colocando já em porcentagem, 40%. Então, a probabilidade de sair uma bola vermelha é de 40%. Como podem observar, pessoal, a ideia é interpretar, primeiro, o espaço ou o evento que você vai considerar, quantos elementos existem nesse evento, analisar o espaço universal, o total, a quantidade total de possibilidades que existem nessa relação e depois delas associar e calcular a probabilidade. Você pode manter a resposta em fração ou transformá-la no termo de porcentagem. Na maioria dos exercícios, ele considera e costuma colocar como porcentagem. Tudo bem? Eu espero que tenham observado isso e atenção nesses cálculos. Aqui, algumas ideias complementares para fixar o estudo de probabilidade. Um evento impossível, como nós dissemos, 0. Um evento certo, 100%. A probabilidade de um número real entre 0 e 1, 0 e 100%. Ou seja, é quando você está analisando a probabilidade de ocorrer um evento. A soma de 2 eventos é de 100%, ou seja, os eventos complementares, a probabilidade desses eventos ocorrerem tem que ser ainda de 100%. Aqui são só algumas informações complementares que já foi discutida durante a aula, ok? Reveja se necessário, faça mais exercícios e interpretações. Nas nossas próximas aulas, falaremos sobre a relação de união e intersecção de probabilidades e faremos alguns exercícios. Tudo bem? Bons estudos, um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.